Senhor presidente do expediente inicial, deputado Zé Luiz Nance, deputada Janira, Inês Pandeló, Pedro Augusto, Paulo Ramos, saudar aqui também as servidoras e servidores da Secretaria de Saúde, que ainda sobrevivem, né, nessa luta aí, que espero não seja inglória, e que tem aqui o deputado Paulo Ramos, a deputada Janira e outros deputados, na liderança desse debate em defesa do servidor da saúde aqui na nossa Assembleia. Sejam todas e todos muito bem-vindos e estão em boas mãos. Estão em boas mãos. Senhoras e senhores deputados, eu trago um tema aqui que já tomou conta desse plenário em alguns momentos do primeiro semestre, que diz respeito à questão da estiagem na cabeceira dos rios, que fazem, né, o estado do Rio aqui receber esse potencial hidráulico do Paraíba do Sul e dos seus afluentes, e que no primeiro semestre tivemos um debate acalorado com o ex-governador e com o governador de São Paulo a respeito do uso da água do Rio Paraíba do Sul com relação lá ao abastecimento da cidade de São Paulo. O deputado Inês Pandeló, que representa com muita diligência aqui o sul do estado, assumiu aqui algumas posições em nome da Assembleia Legislativa, mas hoje a imprensa volta a trazer um problema que começa a ir além do abastecimento de água, já começa a apontar um possível desabastecimento no setor energético na geração das hidrelétricas. Com essa decisão tomada pela CESP em diminuir a vazão de uma das suas hidrelétricas, afetando de alguma forma, não indireta, mas diretamente, duas hidrelétricas da Light, né, que são estratégicas para o abastecimento de energia em regiões do estado do Rio de Janeiro. Eu, primeiro, senhor presidente, quero, senhoras e senhores deputados, parabenizar o comportamento do governador Pezão. Diferentemente do comportamento do ex-governador, ele traz a fala do Estado para um comportamento republicano, colocando que espera que a Agência Nacional de Águas, responsável pela gestão dos rios que cortam mais de um estado na nossa federação, a ANA, assuma, né, e tome as providências necessárias para decisões como essa que estão sendo tomadas por São Paulo e que geram consequências para o estado do Rio de Janeiro. Nós somos uma federação, o ex-governador tratou como se fosse uma briga de torcida e de time de futebol algumas questões como essa e como royalties, e foi um desastre. Ou seja, criando um factoide de enfrentamento republicano e federativo, que não é o espírito que tem que reger a relação dos estados na nossa federação. Existe um órgão regulador nacional que deva ser acionado, né, e deva tomar as providências necessárias para essa harmonia entre as unidades da nossa federação. Esse é o espírito central que tem que reger as políticas públicas na nossa república. O governador Pezão, ele demonstra um comportamento diferente do antecessor. O governador Pezão demonstra o equilíbrio, a responsabilidade e a forma do princípio da razoabilidade em tratar matérias dessa envergadura e que envolvem mais de um estado, ou seja, mais de uma unidade da federação. Mas eu quero, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ir além. Eu acho que nós deveríamos aqui propor ao presidente Paulo Melo, e já convido a deputada Inês, que tem tratado dessa matéria, para comigo assinar um expediente ao presidente Paulo Melo, solicitando uma articulação da Assembleia do Rio de Janeiro com a Assembleia Paulista. Ou seja, não é uma comissão especial, mas
o presidente Paulo Melo indicar um grupo de deputados, né, fazendo então contato com o presidente da Assembleia de São Paulo, para que faça o mesmo e as duas assembleias possam, através de uma representação bipartite, tratar desse tema de forma responsável e, acima de tudo, de forma republicana. Não queremos que falte abastecimento de água para canto nenhum do estado de São Paulo, mas não queremos também e não podemos permitir, em nome do interesse do estado do Rio de Janeiro e da sua população, que decisões de São Paulo, que não passem por um entendimento federativo através da Agência Reguladora de Águas, a ANA, não venham a gerar prejuízos à população de Niterói. A população, desculpe, não só de Niterói, da minha Niterói, mas do estado do Rio de Janeiro, no conjunto dos seus municípios. Então, senhor presidente, eu estou encaminhando hoje ao deputado presidente Paulo Melo um expediente, sugerindo a ele que faça contato com o presidente da Assembleia de São Paulo, para que as duas casas possam indicar um grupo de parlamentares e, dessa maneira, né, abrirem um debate político, público, com transparência, com as duas casas legislativas, de maneira que se busque encontrar uma solução para esse assunto que tende a se agravar. Para esse assunto que tudo que temos lido aí de previsão meteorológica, a estiagem no sudeste brasileiro tende a se agravar nos próximos 2 ou 3 meses. Chuvas a partir de novembro e dezembro, e não sabemos em que volume, Então, é uma questão que precisa de uma prontidão de todos, mas, acima de tudo, o bom espírito republicano no seu trato. Farei esse expediente hoje, já convido a deputada Inês, se assim entender importante, que façamos juntos esse expediente ao deputado Paulo Melo, solicitando uma interlocução com a Assembleia do Estado de São Paulo. Muito obrigado.